Olá, queridos, bom dia, uma ótima terça-feira para você, em nome de Jesus. Você tem aí um dia abençoado e uma semana abençoada. Espero que teu final de semana tenha sido bom demais, que muitas coisas Deus tenha te abençoado, te proporcionado de bom na tua vida. Amém? Queridos, quero falar com você hoje sobre a trave que está nos nossos olhos e que às vezes a gente não enxerga e acabamos julgando a outra pessoa. Vamos ler o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? O livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 3, ele vai nos trazer um pouco do ensinamento sobre nós não julgarmos os outros e a gente não trazer acusações sobre a vida da outra pessoa. Porque eu já fiz algumas vezes isso, não sei se você já fez, mas eu, sem conhecer outra pessoa e sem saber das verdades, já saí acusando diversas vezes. E olha, irmão, sempre tive que ouvir depois a voz do Espírito Santo me fazendo voltar naquele lugar, pedir perdão, e aí dói mais do que se a gente tivesse trabalhado com a verdade ou tivesse ficado em silêncio, tivesse olhado para dentro de nós, nos nossos erros e não nos erros dos outros. Mateus capítulo 7, versículo 3 diz o seguinte, vamos ler junto aqui, olha só, não julguem, aliás, versículo 1, vamos lá, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Olha que forte essas palavras. Mas são palavras que nos trazem direcionamento, que nos trazem direção, que nos trazem correção, que nos alinham de novo com o propósito de Cristo. Alguém alguma vez já acusou você de alguma coisa sem nem saber da verdade? Sem nem conhecer você a fundo? Eu já passei por isso. E não vai fazer muito tempo. Alguns dias atrás, nós fomos julgados, eu, a minha esposa e a minha família, nós fomos julgados por uma situação da qual a pessoa nem fez questão de perguntar, nem nos questionou, e aliás, a pessoa nem nos conhece. Né? Ela nunca sentou na mesa com a gente, ela nunca teve momentos com a gente para entender, para conhecer a gente, saber quem a gente é, e já foi nos atacando, já foi nos julgando, já criou um pré-julgamento acerca de nós, das minhas filhas, acerca da minha esposa, e isso é normal, vai acontecer. Só que a gente tem que ensinar essas pessoas, assim como nós somos ensinados todos os dias. Não é porque nós somos pastores de igreja que não existe um pastor sobre a nossa vida cuidando de nós. Eu tenho um pastor que nos corrige, que nos dá direção. Eu participo de um discipulado todas as quintas-feiras, um discipulado de palavra, que nos coloca novamente alinhado às vontades de Deus, alinhado ao propósito, a um alinhamento de caráter, a um alinhamento de princípios e principalmente a um alinhamento com a palavra de Deus. Então, cabe a mim observar o que tem de errado. Sabe, diante de tudo que aconteceu, não cabe a mim julgar a outra pessoa por ter me acusado. Cabe a mim entender o que realmente talvez eu tenha feito para essa pessoa que fez ela ter essa atitude. E não já ir atacando ela. Porque eu poderia muito bem chegar para essa pessoa e já começar a descascar, falar um monte. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a olharmos para as nossas atitudes. E foi o que nós fizemos. Nós não trouxemos correção porque vimos que a outra pessoa não queria correção. Mas nós trouxemos uma palavra e um direcionamento, da qual a Bíblia nos ensina. Então nós pedimos perdão se alguma atitude nossa gerou essa incomodação tão profunda, se alguma atitude nossa gerou desconforto nessa pessoa ao ponto de ela achar, no direito de vir nos julgar e de nos atacar diante da forma como falou, da forma como foi gerado. Então nós fizemos a nossa parte e acreditamos que a outra pessoa também foi levada pelo Espírito Santo a um ambiente de correção. Só nós, na verdade, nem nós conhecemos quem nós somos, né? Só Deus para nos saber. Salmo 139 diz que Ele nos sonda e é Ele que nos conhece. Quem nos conhece não é a nossa esposa, não é nossos melhores amigos, não é o nosso pastor, não é o nosso vizinho, não é os nossos pais. Quem me conhece e quem nos conhece verdadeiramente é o Senhor. Só Ele sabe quais são as minhas dores. Só Ele sabe quais são os meus machucados. Só Ele sabe quais são as feridas que estão abertas. Que eu agora, por estar com feridas abertas e com machucados abertos, também estou gerando machucados e feridas nos outros. Quem eu sou para fazer isso? O que eu estou vivendo? Só Cristo pode saber. Só Ele pode dar a resposta. O ensinamento que eu tenho hoje para você levar para esse teu dia, para essa terça-feira, e você levar para o teu resto de semana cuide com aquilo que você está fazendo, seja verdadeiro em todas as tuas respostas, em todas as tuas atitudes,
E acima de tudo, deixe o Espírito Santo te guiar, para que você não julgue os outros, para que você não ataque os outros, para que você possa, como disse aqui, olhar para o cisco que há no seu olho, assim como eu também preciso todos os dias olhar o cisco que tem no meu olho antes de olhar para o olho do irmão. Que às vezes a gente olha para a cortina do irmão e acha que a cortina do irmão é mais branca. Né? Esses dias eu vi um texto, uma professora leu para alguns alunos, eu estava na sala de aula com eles. E aí uma professora leu um texto que dizia o seguinte, que uma mulher sempre ficava revoltada com a cortina do vizinho. Meu Deus, como essa casa do vizinho, como a janela do vizinho é suja, como a cortina dele é sujo, que vizinho porco, que vizinho imundo, que vizinho preguiçoso. Aí um dia ela veio ali e limpou a janela da casa dela, passou um pano na janela da casa dela. E ela pensou assim, olha só, eu passei um pano, o vizinho invejoso passou um pano na janela dele também. Saiu aquelas manchas. Na verdade, a mancha nunca estava na janela do vizinho, a mancha estava na janela dela. E quando ela passou o pano, o vizinho simplesmente ficou parado, não fez nada. Ela só enxergou aquilo que há muito tempo o vizinho já fazia, mantinha um ambiente limpo. E quem precisava limpar o seu ambiente era aquela voz de acusação, era aquela voz que acusava, aquela voz que julgava o seu vizinho. Então nós temos que todos os dias cuidar com as nossas atitudes, cuidar com o pré-julgamento, com aquilo que nós pensamos acerca do outro, porque nós não sabemos as dores dos outros. Eu não sei quais foram as dores que as pessoas viveram. Por isso que nós pedimos perdão. Porque às vezes uma atitude nossa errada gerou uma mágoa tremenda na vida da pessoa por algo que ela viveu no seu passado e eu não sei. E cabe a mim, enquanto cristão, essa responsabilidade de trazer o conserto e de trazer a direção. Se a pessoa vai querer o conserto, vai querer ser direcionada, aí já é uma outra história. Mas cabe a mim entregar para ela uma voz de decisão, uma voz de direcionamento, que era o que Jesus faria. Cabe a mim ser parecido com Cristo. Cabe a mim, pois está sobre a minha vida este peso de ser mais parecido com Cristo e falar a verdade. Mas cabe também a outra pessoa querer ou não querer acreditar, cabe a outra pessoa querer ou não querer a direção e a correção. Mas você tem que fazer a sua parte. Então, se existe algo que você precisa fazer, se existe uma sujeira nos teus olhos que você precisa arrancar antes de observar a sujeira dos outros, faça imediatamente. Faça, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente terça-feira e nós nos vemos aqui na quinta-feira novamente, pela manhã às 6 horas. Beijo grande e a gente vai se falando. Até mais.